Conhecimento que não gera desconforto não gera consciência. Bem, a história é feita de decisões. Decisões tomadas no calor do momento, né? Mas, acima de tudo, decisões que terão consequências no futuro. Independente, às vezes, até da intenção de quem as tomou. E algumas dessas decisões são gloriosas e seus efeitos gloriosos, luminosos, duram por séculos e dirigem ou de alguma forma interferem no desenvolvimento dos fatos humanos ou da história humana nos tempos vindouros. Enquanto outras são infames, covardes, deformantes e deformam e confundem e agravam o desenrolar da história seguinte ou dos momentos seguintes da civilização humana. E um desses momentos, infelizmente, mais infames aconteceu justamente durante a Revolução Russa de 1917, quando um grupo moderado de socialistas, liberais, tomou o poder na Revolução de Fevereiro, com Kerensky à frente, né? Acho que eles não sabiam, só o Kerensky sabia, que este homem, Kerensky, era tão despreparado para aquilo. Kerensky, na verdade, é o protótipo do homem errado na hora errada, do completo desqualificado para assumir uma missão gigantesca que de repente ele cai no colo. Ou ele busca também isso, não foi assim só cair no colo, ele também buscou, é verdade. Mas ninguém estava mais despreparado do que ele. Kerensky nasceu da pequena classe média no interior da Rússia, filho de um professor, muito orgulhoso de si mesmo, adorava fazer discursos pomposos, cheios de floreado. É como se ele tivesse um grande orgulho, um grande prazer em se ouvir, e de repente, pela força das circunstâncias, ele é elevado ao cargo de praticamente primeiro-ministro da Rússia, do governo revolucionário, e ele era assim tão, a personalidade dele era tão imatura, tão frágil, que ele costumava se vestir de militar quando ia fazer as suas, o de incentivo aos soldados, né? Ele se vestia de militar, mas usava assim os melhores tecidos, eram os tecidos mais caros, mais sofisticados para a época, que ele usava para fazer a farda dele, né? E ele tinha, inclusive, se vocês imaginem, a pachorra de levar por vezes uma tipóia onde ele colocava o braço direito como se tivesse sido ferido na guerra, quando na verdade ele nunca se aproximou do fronte. E também ele tinha o hábito de colocar a mão direita assim meio entre os botões da camisa, ou com o dedo levemente escorado num dos botões, para simular uma imagem muito conhecida que se tinha na época do imperador francês Napoleão Bonaparte, de quem ele se julgava assim um admirador e quem sabe até, né, uma possível reencarnação. Inclusive ele tinha um busto do Napoleão na sala onde ele atendia, no gabinete onde ele trabalhava. Enquanto Kerensky cuidava do seu ego, os bolcheviques, uma força muito minoritária, nesse primeiro momento, estamos falando do início do ano de 1917, né, começaram a se debruçar sobre a sociedade e perceberam o grande nó que era a revolução naquele momento, numa sociedade completamente despreparada para pensar em termos de uma revolução moderna, em termos de modernização, de mudança, de prosperidade, porque simplesmente não havia esquema prévio de aprendizagem. Eles estavam saindo de um regime totalitário, o czarismo, que por séculos e séculos dirigiu a vida daquele povo, daquela gente. E também perceberam, principalmente, o sentimento dominante na sociedade, o sentimento dominante entre as pessoas, os estratos
mais humildes da sociedade, da grande maioria do povo russo. E esse sentimento não era de uma mudança assim, dirigida, clara, consciente. Não era um sentimento na direção de um progresso, de busca de prosperidade, liberdade, felicidade ou coisa assim. O sentimento dominante naquelas pessoas, isso os bolcheviques perceberam muito bem, era o de vingança, era o de ódio contra aqueles que os haviam oprimido por tanto tempo e deixado-os ficar naquela situação miserável em que se encontravam, porque estavam passando fome, viviam no meio de uma sociedade desorganizada, o sistema produtivo todo colapsado por um sistema encarquilhado, duro, enrijecido. E mais, os bolcheviques tinham uma liderança capaz de perceber isso e usar isso, esse sentimento de vingança, de ódio, de desforra contra aqueles que levaram o povo a ficar nesse ponto, que era, nesse momento, confundido principalmente, ou dirigido principalmente para a nobreza, para o clero e para a figura específica do czar, para a família do czar, né? Eles estavam dispostos a usar esse sentimento pesado, negativo, e inclusive fomentá-lo mais ainda, multiplicá-lo para ajudá-los, aos bolcheviques, à conquista do poder. E os bolcheviques fizeram isso e tiveram à frente deles um líder que soube como ninguém fazer uso desse sentimento, fazer apelos a esse sentimento e a levá-lo até as últimas consequências na sua marcha para o poder. Uma pessoa viu isso e tentou alertar Kerensky, que nessa época era o primeiro-ministro, o governante assim, informal da Rússia, era o chefe do governo revolucionário. E o Orlando Figes, no seu livro maravilhoso, A Revolução Russa, a Tragédia de um Povo, descreve um episódio que poderia ter mudado tudo, mas faltou a decisão. Ou melhor, a decisão foi tomada, mas não foi a decisão gloriosa. Diz aqui o texto do livro do Figes, uma edição portuguesa do livro. A tensão constante e as noites insônias de 1917 lhe custaram caro a Kerensky. E ele passara a viver com a ajuda de morfina e cocaína, a custa de drogas, por causa do peso da responsabilidade, do estresse, tudo, e porque também ele não era um homem preparado para essa missão. Ele jamais poderia ter se tornado governante da Rússia. Ekaterina Breshkovskaya, veterana do Partido Social Democrático e a avó da Revolução, ela tinha esse apelido, a avó da Revolução, mudara-se para o Palácio de Inverno, onde o Kerensky também estava nesse momento. No fim de julho, esse Palácio de Inverno, a propósito, fica em São Petersburgo. No fim de julho, quando os líderes bolcheviques reuniram-se em Petrogrado para a 6ª conferência do partido, Petrogrado também é outro nome de São Petersburgo, ela pediu a Kerensky que os prendesse. Ele recusou-se, pretextando que nem mesmo sabia o local da reunião. Segundo Davi Soskich, secretário particular do premier Kerensky, Ekaterina, a quem os mexeriqueiros apelidaram de Babá de Kerensky, fez uma grande reverência. Estou agora citando os textos do Soskich. Fez uma grande reverência e repetiu várias vezes em tom de súplica solene. 2 pontos. Eu te imploro, Alexandre Fedorovitch, acabe com o Congresso e esmague os bolcheviques. Rogo para que hajas assim, ou então eles provocarão a ruína de nosso país e da Revolução. Foi uma cena dramática. Ver a avó da Revolução Russa, que passara 38 anos de vida na prisão e na Sibéria, e ela aguentou
torturas, ela aguentou todo tipo de sofrimento e não cedeu. Continuando. Passou 38 anos na prisão na Sibéria por ter lutado pela liberdade. Uma mulher muito instruída e nobre, de alto rango. Ela era da alta nobreza russa, por sinal. E largou tudo para ser revolucionária. Curvando-se até o chão, à maneira antiga, diante do jovem Kerensky, é algo que jamais esquecerei. Olhei para ele. O rosto pálido tornara-se ainda mais macilento. Os olhos refletiam a terrível batalha travada em sua alma. Ele ficou em silêncio por algum tempo e depois disse em voz baixa, provavelmente trêmula: como posso fazer isso? Faça-o, eu te imploro, respondeu. E novamente a vovó dobrou-se até tocar o solo. Provavelmente a cabeça dela tocou o chão, aquela posição de adoração, de pedido extremo, que é próprio da mentalidade da cultura oriental. Kerensky não pôde mais suportar. Levantou-se, pegou o telefone e disse para ela: primeiro preciso saber onde a conferência está sendo realizada e consultar a Vincentiev. E ligou para o ministro do Interior. Mas este não estava no gabinete e a decisão precisou ser adiada. Imagino que para grande alívio de Kerensky. A Ekaterina viu o perigo dos bolcheviques, viu o que eles poderiam fazer pelo país. Na verdade, ela viu o futuro neste momento e procurou o único que podia naquele momento fazer alguma coisa e impedir que os bolcheviques avançassem. E aí o autor diz aqui, a conferência prosseguiu e não houve prisões. 3 meses depois, os bolcheviques chegavam ao poder. Aí ele faz aqui mais uma observação interessante. Um dos vários aspectos formidáveis da tomada do poder pelos bolcheviques consiste no fato de que há muito esperava-se tal desfecho sem que ninguém adotasse providências necessárias para detê-los. Tamanha era a paralisia do governo provisório. E então o que aconteceu depois é o que todos nós sabemos, né? Um regime totalitário, uma ditadura sanguinária, tomou conta da Rússia por mais de 70 anos, massacrou esse povo até o seu esgotamento. Acho que os comunistas russos, os soviéticos, simplesmente cansaram-se de fazer aquele povo de gato e sapato. E aí se segue o que nós temos hoje. Um homem que saiu da essência do regime, que saiu do útero mais profundo do regime, ou seja, a KGB, a polícia secreta, aquela que massacrava a oposição. Um homem saindo deste meio se torna o chefe da Rússia. Um novo Stalin, um novo Hitler, capaz de qualquer coisa para atingir seus objetivos, capaz de qualquer ato de violência, de qualquer desrespeito à civilização. Nós tivemos nesses últimos anos ações assim completamente deslocada do que seria um ambiente civilizado no continente mais civilizado ou mais progressista do mundo, junto com a América do Norte, que é a Europa, onde nós tivemos, por exemplo, o caso do presidente Lukashenko, aliado próximo de Putin, que captura um avião civil e rouba deste avião e sequestra desse avião um passageiro que era seu inimigo político, simplesmente. Isso é pirataria aérea. Nós tivemos, posteriormente, com a guerra da Ucrânia,
o bombardeio de alvos civis, o massacre premeditado, cruel, de pessoas inocentes nas cidades ucranianas, já perfeitamente detectado e julgado nos tribunais internacionais. Nós estamos diante de um caso de genocídio cujas provas ainda estão se amontoando à medida que a campanha vai durando, a campanha de guerra da Rússia vai durando. Nós vemos bombardeio de áreas civis, a derrubada de um avião civil agora, com um desafeto do Putin dentro, o Evgeny Prigozhin, ameaça do vice-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, que, reagindo a uma declaração da ministra das Relações Exteriores da Alemanha, que disse que a abertura para a entrega de caças F-16 para a Ucrânia era um dia bom para a Europa, o Medvedev então responde dizendo que se a abertura desses caças, a entrega desses caças para a Ucrânia era o dia mais feliz da Europa, no momento em que eles chegassem, ou no dia em que eles chegassem à Ucrânia, esse será o último dia da Europa. Então, são bandidos, psicopatas, fazendo ameaças de destruição mundial. Eles estão apostando nisso, eles estão tentando destilar isso, creiam eles ou não nisso que estão dizendo, mas na verdade eles estão se preparando psicologicamente ao mundo para isto, dentro do seguinte diapasão, da seguinte possibilidade de escolhas para a nossa parte, ou para aqueles que não concordam com eles. Ou vocês, o mundo, faz o que nós queremos, ou deixam a gente fazer o que a gente quer, ou então nós destruiremos o mundo. Ou se faz do nosso jeito, ou nós destruiremos o mundo. É esse o fruto final, a serpente final, gestada no útero da Revolução de 1917, que o Kerensky podia ter abortado naquele momento e mudado a história do mundo, mas ele preferiu a si próprio, ele preferiu o seu ego e um fim medíocre e desprezado nos Estados Unidos, onde passou seus últimos dias no exílio. Muito obrigado.